Ao fato de um fato ocorrido na última quinta-feira, dia 22, e que somente veio ao conhecimento público no último sábado, dia 24. Um paciente da residência terapêutica aqui de Caicó, por nome de Everaldo, foi esquecido dentro de uma ambulância e permaneceu em seu interior por quase 5 horas, né? Das 8 da manhã às 12 horas e 30 minutos. Em um áudio gravado, que até então eu sabia que teria sido um agente comunitário de saúde, mas depois tomei conhecimento que foi o próprio enfermeiro que já está aqui nos estúdios, o Ricardo Alexandre, ele relatou o que tinha realmente acontecido. Não vou aqui ler o que traz a matéria aqui do nosso blog, porque o Ricardo está aqui, ele vai explicar inclusive detalhes do que realmente aconteceu, né? E a nossa reportagem inclusive conversou com o prefeito Dr. Tadeu no fim de semana, confirmou que trata-se de um servidor efetivo e que responderá pelo fato considerado gravíssimo, que poderia ter trazido sérias complicações para o paciente que sofre de problemas mentais. Evidentemente que um fato como esse, quando ele é publicizado, né, publicado pela imprensa, nas redes sociais, vem julgamentos de todos os lados. Há quem defenda, há quem condene. É um caso realmente muito complicado, muito intrigante, porque envolve uma pessoa vulnerável. É uma pessoa que não tem praticamente condições de se defender. O Ricardo pode até me confirmar, se eu não me engano, nem falar o paciente ele consegue falar. E traz uma pessoa que tem problemas mentais, que foi esquecida inclusive dentro de uma ambulância. O espaço aqui está aberto, inclusive, caso o motorista queira também dar a sua versão, porque é importante que a gente também entenda o que é que aconteceu com o motorista, porque eu não acredito, e eu digo isso aqui abertamente, de coração aberto, que eu não acredito que o motorista fez isso porque quis. Ninguém em sã consciência, principalmente se tratando de um profissional, faria isso porque tinha vontade de fazer. Eu não acredito jamais que o motorista tenha feito isso de propósito, mas que foi um erro gravíssimo. Isso aqui ninguém pode negar, foi um erro gravíssimo que inclusive poderia aí ter resultado na morte até desse paciente. Mas é também importante que a gente entenda o que é que realmente aconteceu com o motorista. Nada justifica o que é o dano que foi causado e que poderia até ser causado de forma mais grave a esse paciente. Mas nós estamos aqui com o Ricardo Alexandre, ele que é o enfermeiro da residência terapêutica de Caicó. Nós temos vários questionamentos a fazer com o Ricardo, e é bom que ele esteja aqui hoje aqui ao vivo para poder prestar esses esclarecimentos. Ricardo, inicialmente, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia. O que é que realmente aconteceu nesse caso, Everaldo? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rural, né? Rapaz, foi um fato bastante lamentável. Só para explicar, você é enfermeiro, o que é que você faz na residência terapêutica? Isso, eu sou o enfermeiro da residência terapêutica. Eu passei no último processo seletivo do ano passado, né? A gente assumiu a residência terapêutica em fevereiro. E nós estamos lá na residência até hoje. Estamos esperando agora esse novo processo seletivo para ver os destinos, como é que vai prosseguir, né? Inclusive vamos refazer novamente o processo seletivo para dar continuidade ao trabalho que nós temos lá. Queria dizer à população de Caicó que Everaldo está bem, porque a gente não viu nenhuma preocupação com a pessoa de Everaldo, a gente viu preocupação com o assunto a ser comentado. As pessoas queriam detonar Prefeitura de Caicó e detonar o motorista. Mas o caso é grave. O caso é gravíssimo, não resta dúvida. Mas a partir do momento que qualquer profissional sai de sua casa e vai para o ambiente de trabalho, ele está arriscado, ele corre N riscos. Mas a gente vê que em Caicó rola-se uma política de quem está fora de gestão e de quem está dentro de gestão. A residência terapêutica não tem partido. O partido são os profissionais, os usuários, que nem são usuários, são moradores daquela casa. Everaldo não é paciente do CAPS, ele é morador da residência terapêutica. É diferente no caso? É totalmente diferente. O CAPS serve de apoio, é uma forma dele ter terapia, é uma forma dele ir passear. Ele não foi porque estava doente ao CAPS, ele vai rotineiramente ao CAPS,
porque ele gosta, isso traz prazer a ele. Eu fiquei assustado porque pessoas que a gente não sabe nem quem é, que se acha no direito de pegar e copiar uma notícia que foi verdade, uma notícia que foi compartilhada de profissional para profissional, isso não é coisa para você ir para rede social e sair apontando quem está certo, quem está errado, quem errou. Já pensou eu responsável por todos aqueles pacientes que lá estão, moradores, e sair comentando o ocorrido no meu Instagram, no meu Facebook, porque eu sou o responsável? Cadê minha ética profissional? Eu tinha sim, e foi o que fizemos. Fomos diretamente ao responsável de transporte, primeiramente, saber o que é que tinha havido, porque o motorista é um ser humano, é um profissional, conheço ele demais, nunca vi uma falha dele, foi a primeira que aconteceu, e todo mundo tem problema. Geralmente Everaldo, quando vai ao CAPS, ele vai em carro de passeio baixo, nunca é ambulância, dificilmente é uma ambulância que vai lá pegar ele, porque faz uma carona, leva ele de um bairro para outro. Não precisa de um técnico de enfermagem acompanhando. Primeiro, ele não está em surto. Que inclusive eu vi questionamento com relação a isso. Por que não tinha um técnico de enfermagem acompanhando o Everaldo na ambulância? Exatamente. Porque é desnecessário. Você sai do Vila do Príncipe e vem para o centro, um bairro para outro. Você não faz uma viagem interestadual que precisa de um técnico acompanhando. Ele não está em surto. Ele simplesmente vai para um lazer. Ele gosta de ir para o CAPS. Everaldo é dos nossos pacientes mais antigos que nós temos no Serviço de Saúde Mental de Caicó. Ele vem desde o Milton Marinho. Esse nome, Everaldo, foi dado por ele próprio. Porque quando a gente encontrou ele, o serviço, encontrou ele nas ruas, perambulando, sem saber quem era, de onde vinha. Então ele foi acolhido pelo Milton Marinho na época. Depois passou muito tempo sem existir como razão social, ele não tinha nome, não tinha endereço, não tinha CPF, não tinha absolutamente nada. Nessas residências terapêuticas, eles passam a morar lá. Lá ele ganha razão social através de justiça, que a justiça concede registro, CPF, porque é até um problema. Eu ainda tenho uma paciente lá com esses dados, que a gente não conhece, não sabe quem é. E se viesse a óbito, era um problema, porque não tem nem documento. Então o Everaldo é muito bem acolhido. Eu fiquei assim, assustado com a forma que as pessoas publicam nas suas redes sociais, como se fosse patrimônios delas, e elas tivessem o direito de sair julgando, de sair apontando, de sair comentando. Everaldo está bem, eu não vi nenhuma preocupação com o Everaldo, eu vi um objetivo de atacar, de se achar juiz, de se achar... Parece que ele está assim, num lugar que ninguém gosta dele, e que ele é um entrave, e que as pessoas têm que... Faz isso porque ele é o doidinho, entre aspas. E não é assim. Everaldo é muito bem cuidado, tanto ele quanto os demais que moram na residência terapêutica. Para vocês terem uma ideia, a residência terapêutica é a casa onde ele reside, mas ele tem de subsídio Secretaria Municipal de Saúde e CAPS. Então tem todo um conjunto de profissionais que tem responsabilidade por eles. Então o fato do acontecido é lamentável, é gravíssimo, mas foi uma ocorrência, Marcos, esporadicamente, que isso não acontece rotineiramente, principalmente com os profissionais motoristas, que eles não só têm a tarefa de dirigir e levar o paciente para lá e para cá, eles também têm capacitação para isso. Eles também entendem de saúde. E esse que é efetivo, que tem tanto tempo lá, principalmente. Aí escreve-se na matéria, que esqueceu o paciente trancado dentro da ambulância. Quando você diz trancado, parece que ele está em cárcere privado. E não é bem assim. Mas ele estava trancado, Ricardo. Ele estava dentro... A porta da ambulância estava trancada, não estava? Mas como é que um paciente é transportado com problemas mentais, que eles têm esquizofrenia, e você deixa a porta aberta ou destravada? Ele pode abrir e sair. Então se o Everaldo, ele tinha... Eu estou aqui para tentar entender a situação, não estou aqui para julgar ninguém, mas se o Everaldo, ele era esse paciente tranquilo, como você deixou aqui bem claro até agora, ele deveria estar onde? No banco da frente ou dentro da ambulância? Não se entende porque que ele foi para a parte de trás. Porque que ele foi levado para a parte de trás. Ele era para estar do lado do motorista. Ele normalmente viaja na frente, no banco da frente. Do lado do motorista, no banco do carona, quando é carro pequeno. Não se entende porque que ele, dessa ocasião, ele foi lá para trás da ambulância. Porque não é paciente deitado numa maca, não.
Para vocês terem uma ideia, aí no texto que se escreveram na internet, bota assim: eu conheço ele porque eu já trabalhei lá. Imagine o desespero de Everaldo. Agora vamos lá, vamos separar as coisas. Você está se referindo à matéria publicada ou a comentários que foram feitos? A primeira pessoa que colocou nas redes sociais e saiu divulgando e pediu para compartilhar, Entendi. porque dizia... Você se refere a comentários, é isso? Isso, é esse comentário que se escreveu lá. Que ele é... Imagina o desespero de Everaldo. Quando a profissional do CAPS ligou para mim e me perguntou: Ricardo, por que Everaldo chegou aqui? Era 12h30 quando ele chegou no CAPS. Ele saiu da residência terapêutica às 8h30, então já tem 1 hora a menos do que essas 5 horas trancadas dentro da ambulância, como narra os fatos desses comentários. Então, quando a menina ligou para mim: Ricardo, por que Everaldo chegou aqui agora? Eu me assustei. Porque Everaldo saiu de 8h30, o cuidador disse para mim: Ricardo, Everaldo foi para o CAPS, como é rotina dele ir, mais ou menos umas 8h30, 8h40, nesse intervalo aí. E era para chegar a 15 minutos, 10 minutos, porque não tem essa distância toda. Aí eu disse: não, o Everaldo saiu daqui da residência terapêutica por volta de 8h30. Ela disse: não, ele chegou aqui agora. Aí me mandou as fotos que rolam na internet. Aquelas fotos foram mandadas pela profissional do CAPS, que estava de plantão e que recebeu. Ela me disse ainda: ele está avermelhado, a pele avermelhada do rosto, e ele está com a respiração ofegante, aquela respiração que você tem dificuldade. Mas ele é um paciente, Marcos, que de tanta medicação que ele faz uso, que ele é estável, ele é parado. Ele se aborrece se você não levar ele para o CAPS. Aí é quando você vê Everaldo com raiva. Aí ele pega o portão, balança, ele se agita se você não levar ele para o CAPS. É tanto que na última consulta que nós fizemos com um médico, o psiquiatra, ele disse que Everaldo está numa cadeia de medicamentos que ele não tem mais para onde ir. Ele já chegou ao limite de toda a medicação. Ele nem pode diminuir, nem pode aumentar. E que a gente evitasse os SOS, que é aqueles que a gente dá para controlar. Mas toda vez que ele quiser ir para o CAPS, sábado, domingo, feriado, a gente levasse ele para o CAPS. Porque descontrai ele. É a única forma de prazer dele. Então ele não estava desesperado. Ela ainda me disse que perguntou a ele. Ele fala. Ele fala assim. Ele não fala com as pessoas que ele não conhece. Ele se tranca. Porque da esquizofrenia é um dos detalhes. Você nem pode forçar o paciente a fazer o que você quer que ele faça, e nem tampouco que ele diga o que você quer que ele diga. Então ele se fecha, isso é uma característica. Mas ele fala assim. Ela perguntou: Everaldo, foi que houve? Ele disse nada, porque ele é uma criança. Ele é uma criança que precisa de condução, que precisa ter um aparato todinho das pessoas que cuidam, que acompanham. A residência terapêutica tem 5 cuidadores em regime de plantão, cada um mais qualificado que o outro em tempo de serviço, por ser técnico de enfermagem. Aí na casa ainda tem cozinheiro, que a gente trouxe a cozinha de volta. A gente tem um enfermeiro, que sou eu o responsável por toda essa administração, vigilante e os ASG. E todos esses profissionais é sobre a minha responsabilidade, na qual a gente cobra deles cuidados, atenção redobrada, porque assim, não pode ficar utensílio, fósforo, álcool à disposição, porque eles têm esquizofrenia. Todos os pacientes de lá da residência terapêutica. E não é assim, uma terapia por ser terapêutica, é uma terapia por ser minha morada, é onde eles moram, é onde eles residem. Eles perderam o vínculo familiar. Tem 2 deles que têm família em Caicó, mas que já são residentes lá há muitos anos e que não conseguem mais voltar para casa, que não se adapta, é uma das características. E fora esses profissionais da residência, a gente ainda tem os assistentes sociais do CAPS, que nos dá suporte, os pedagogos, toda aquela parte da educação que fazem. Agora, a gente conseguiu trazer para a residência terapêutica alunos da Multicamp, que fazem o intercâmbio lá, que me fugiu a palavra agora, mas a gente tem nutricionista, a gente tem os residentes, que era isso que eu queria dizer, que faz todo um acompanhamento. Outro dia eu fiquei muito triste porque rede social é uma faca de 2 gumes. Serve para atacar, serve para denunciar, mas quando você mostra que eles estão melhorando na conduta e na postura e no comportamento. Teve uma psicóloga, que até conheço ela, ela seguiu o nosso Instagram,
da residência terapêutica, ela disse assim: eu queria saber se esses pacientes tivessem cognição, se eles entendessem as coisas, se vocês expressavam tudo que eles fazem. E olha, Marco, o que é que a gente bota na rede social? Eles fazendo uma atividade de crochê, de bordado, de pintura, de reabilitação, de música, de dança, de canto. Isso é ressocializar, é trazer eles de volta. Quando a gente trouxe a cozinha para a residência terapêutica, para eles amanhecer o dia com o cheiro do café sendo feito, porque tudo vinha do CAPS. O almoço sendo pronto, eles sabem qual é o cardápio que tem hoje. Eles participam da culinária. Nós agora fomos contemplados com um artigo científico que uma revista vai publicar, até já deu a permissão de publicar, onde a gente fez isso. Terapia na parte culinária com os moradores da residência terapêutica em momento de pandemia, onde eles param para fazer filhóis, para fazer cupcake. Então a gente procura envolver os pacientes numa rotina diária, para que eles tenham uma vida. Mas, Ricardo, eu não vi em nenhum momento nas redes sociais, por exemplo, questionamentos com relação ao trabalho que é realizado pela residência terapêutica aqui em Caicó, né? Eu vi um forte debate diante de uma situação que poderia ter sido evitada e que jamais poderia ter acontecido, né? Que é diferente. Eu nem conheço o motorista, inclusive eu comecei aqui a nossa matéria dizendo que eu não acredito, não passa jamais pela minha cabeça que ele tenha feito isso de propósito, mas é uma situação lamentável que causaria revolta em qualquer pessoa. O motorista é diferente você transportar, por exemplo, um pacote de macarrão. Era uma vida, era um ser humano. Era uma vida. Que inclusive a gente poderia ter caminhado para uma situação muito mais grave. Isso. Né? Você chegou a conversar com o motorista, o que é que o motorista alega, né? Você disse que não havia necessidade, por exemplo, no caso do Everaldo, de ter uma equipe de profissionais acompanhando ele. Mas você acha que a sobrecarga não acaba ficando toda para o motorista nessa situação? Em termos fica, mas aí é aquela coisa. Eles têm o coordenador para isso. O motorista, ele presta serviço à residência terapêutica, ele não faz parte do quadro. Quando a gente expôs o que é a residência terapêutica, é porque a residência terapêutica nasceu sábado. Até então não existia, porque ninguém conhecia. Ela virou um comentário e todo mundo quis comentar achando que conhecia e não conhece. Porque até então era um invisível. A maioria das pessoas, da sociedade de um modo geral, ela negligencia a pessoa com transtorno mental como que ela fosse inexistente. Aí quando acontece uma fatalidade grave dessa, e aqui eu não tenho procuração para defender ninguém, mas é um fato isolado que podia ter acontecido com qualquer um. E se acontece um acidente com vítimas fatais nesse percurso, quem era culpado? Como é que a gente distingue quem é culpado e quem é inocente? Foi uma falha que está sendo apurada, inclusive o prefeito já se pronunciou, inclusive o responsável dos transportes, ele me deu o número do telefone do rapaz, eu tentei falar com ele estava muito nervoso, muito angustiado, não conseguiu falar comigo, mas que o chefe dos transportes falou com ele, a minha coordenadora, a senhora Jardênia, também se posicionou. Então eu fiz a minha parte. A minha maior preocupação era Everaldo. Era saber como ele estava. Ele está bem? Ele está bem. Você analise que uma pessoa com transtorno mental, que toma medicamentos altíssimos, está num ambiente fechado. Mas ele estava sentindo o prazer de ir para o CAPS. Porque é isso que ele quer. Ele não tem noção do que aconteceu, daquele agravo que aconteceu. Nós temos, porque a gente tem sã consciência. Então a gente sabe que foi gravíssimo, ele podia ter uma parada cardiorrespiratória ali. Mas imediatamente a equipe do CAPS introduziu eletrólicos no sangue dele através de compostos, sais, que era para ele voltar a se recuperar da desidratação. Quando a menina me mostra aquela foto e diz o que foi que aconteceu com ele, você se assusta. Dá a impressão que no momento ali o carro parou, ele abriu a porta e correu para dentro do rio e se jogou na água. Você dá essa impressão. Você nunca imaginava que ele estava dentro de uma ambulância e passou tanto tempo ali. Você nunca imagina isso. Nunca. Mas foi um fato que aconteceu. E as medidas vão ser tomadas e já estão sendo para que haja punição, para que não fique por isso mesmo. Até porque, por ele não ter, entre aspas, uma defesa, Everaldo não se defende,
porque, como a gente já disse inicialmente, é uma criança que precisa do nosso cuidado, onde a gente colocar ele fica. Então tem que ter uma responsabilidade por parte da coordenação, da prefeitura, enfim, dos órgãos responsáveis. Da nossa parte, o que a gente faz é lamentar. Lamentar todo o ocorrido, que poderia ter acontecido com qualquer um, né? Mas infelizmente aconteceu naquele momento. O chefe do transporte me disse: Ricardo, não era nem aquele motorista que ia levar Everaldo para o CAPS, era outro. Ele foi quem disse: não, deixa que eu leve Everaldo. E passar por Simiano. Ele não saiu de casa nesse propósito, tenho certeza disso. Ele não fez isso de má fé, mas infelizmente aconteceu. Não, eu acho que isso não passa pela cabeça de ninguém que o motorista fez isso porque quis, né? Eu não acredito que ele tenha feito isso porque quis. Agora, infelizmente aconteceu, que bom que o paciente está bem, né? O caso está sendo apurado, né? E vamos torcer para que situação como essa não se repita, não aconteça mais uma vez, né? Não, com certeza. O que a gente... Vocês pensam em tomar alguns cuidados para evitar com que isso aconteça, por exemplo, o motorista, um paciente quando for sendo transportado numa ambulância e um técnico responsável, alguém acompanhando o motorista? Acredito que a partir de agora o município vai ter essa preocupação, né? Mesmo sendo, como a gente disse, uma viagem tão curta, mas acredito que eles vão ter mais esse cuidado. Da nossa parte, na quinta-feira, Everaldo já foi ao CAPS. Quinta, na sexta ele foi novamente ao CAPS e foi na mesma condição de transporte pela prefeitura. Mas o que é que a gente fez? O meu cuidador me avisa: Ricardo, Everaldo já saiu para o CAPS. E eu me certifico se ele chegou. Agora a gente vai ter mais essa preocupação, porque antes não se tinha. Antes era todos os pacientes. Saíam de 3, saíam de 4, aí eles iam de van, às vezes eles iam de Kombi, de carro baixo, Fiat Uno. Então, assim, é uma coisa que a gente agora vai ficar mais atento, mais ainda, para ter essa resposta de que tudo correu bem. E fica até uma dica aqui, eu queria até também ouvir aqui, de repente, o coordenador dos motoristas da ambulância, para a gente também ouvir o que é que também a versão aí inclusive se o motorista quiser falar aqui, o espaço aqui está aberto, o jornalista se faz assim, a gente está ouvindo todos os lados, né? Eu recebi aqui um relato, não sei, você quer essa informação, não vou aqui divulgar no ar porque carece ainda aqui de informação, mas que também teria acontecido outra situação, não sei se com o mesmo motorista ou com outro motorista, de um paciente que teria sido esquecido em Natal, que voltou para Caicó de carona, teria sido esquecido por uma ambulância. Você tomou conhecimento disso? Não. Não tomei conhecimento sobre o fato, se aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Isso aí eu não sei lhe falar absolutamente sobre nada. Ok, então, eu quero agradecer a sua participação, Ricardo, e algo mais a acrescentar, até para falar sobre a questão da residência terapêutica, pode ficar à vontade. Eu que agradeço o espaço, Marco, dizer que a gente não faz política, a gente faz o serviço de saúde. Não ia eu, por todas as vezes que a gente passar por problemas, eu ir para meu Instagram, para meu Facebook e divulgar uma situação. Tanto que a gestão que terminou em dezembro, nós ficamos sem água para beber. Os pacientes da residência terapêutica não tinham água para beber. Porque você sabe, quando uma gestão termina, então ela começa a cortar os gastos. Mas como é que eu digo ao meu paciente que tem esquizofrenia que ele não tem mais água para beber? E a gente solucionou o problema. Eu não precisei de rede social para dizer quem estava errado, quem estava saindo, ou que eles só iam tomar água após a nova gestão nascer. Então isso se chama ética profissional. A gente resolve dentro do serviço. Então você acha que você acha que o erro foi então ter divulgado isso? Não é dessa forma. É porque as pessoas têm o livre-arbítrio para achar como elas queiram. Aí eu não conheço o serviço. Você, como profissional, não teria divulgado, então? Eu não teria divulgado, como não fiz. Eu resolvi dentro da Secretaria de Saúde, com os órgãos e com os responsáveis. Jamais eu ia para a rede social se o caso não tivesse sido apurado, se o caso não tivesse chegado à responsabilidade. No Instagram eu vi uma pessoa dizendo assim: isso é caso de Ministério Público. É tanta coisa para o Ministério Público que ele não dá conta. Mas você acha normal o que aconteceu? Não, normal nunca. Nunca vai ser normal. Mas aí a gente vai fazer o quê? A minha preocupação máxima é o paciente, ele está bem.
As consequências é do motorista com a gestão, com a responsabilidade que ele tem. Então ele vai responder, ele vai se justificar. Todo réu tem direito à defesa, por que ele não tem o direito de se defender? Né? Quem sou eu para julgar ele? O que eu quero saber do paciente, ele está bem. Agora, jamais a gente vai fazer essa divulgação expressiva apontando, pronto, a gente protege o paciente para não denegrir a imagem dele. Aí é rotulado em todo canto, e compartilhe, divulgue, não sei o que, apontando aquele paciente ali como que ele fosse um coitadinho. Mas eu estou dizendo que ele é coitadinho só porque aconteceu esse fato. Eu não quero saber como ele está. E a nossa preocupação é como ele está. O fato aconteceu, ponto, graças a Deus resolvemos. Ele está bem. As medidas serão tomadas por quem tem que tomar. A minha preocupação enquanto enfermeiro da residência terapêutica é com o morador que lá eu tenho. E eu tenho idoso, tenho hipertenso, tenho diabético, tenho pessoas com obesidade, pessoas com problemas de coração. Então eu sou atento a eles. Os meus cuidadores, sob meu comando, são rigorosamente. Nós criamos normas e rotina que a residência terapêutica não tinha, uma instituição de 10 anos. Eu fazia de um jeito, você fazia de outro, e a gente acabou com isso. Porque nós estamos tratando de vida, aí nós somos responsáveis por eles. Ok, Ricardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no nosso programa, sempre, o espaço aqui sempre aberto para esses e outros esclarecimentos. 6 horas e 50 minutos.